Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Equipamentos e Processos 2. Hoje nós vamos para a aula 13. Nós vamos continuar, então, com motores a combustão interna, só que hoje vamos ver o último sistema auxiliar, que é o sistema de alimentação de combustível. Ele vai se dividir em duas partes. Nós vamos ver, primeiramente, o ciclo Otto, e depois vai ser dividida a aula com o ciclo diesel. E, claro, mais outras duas subdivisões com funcionamento e manutenções. Então, ao todo serão 4 partes dessa aula de hoje, de número 13. Tá bem? E para a próxima aula, então, vai ficar a unidade 6, que são as turbinas. Turbinas a vapor e turbinas a gás. Muito bem. Então, o sistema de alimentação do combustível, deixei ele por último, não por ser muito importante, mas ele tem uma grande importância dentro do processo, sim, porque ele vem tendo melhorias consideráveis, né, de desenvolvimento. E ele é responsável por introduzir o combustível dentro do motor, ou seja, é um dos principais componentes para a geração, para a transformação da energia, né? No caso do ciclo Otto, que é o que nós vamos ver agora nessa primeira parte, a alimentação é feita por meio de um carburador, que é um sistema antigo, e depois os sistemas mais atuais são utilizados os injetores, que são utilizados para a injeção do combustível. E no caso dos motores ciclo diesel, são injetores de combustível na própria câmara de combustão, que é o que nós vamos ver na parte 2. Tá bem? No ciclo Otto, então, iniciando essa parte do sistema de alimentação, é um sistema que tem uma injeção que pode ser dividido em 3 sistemas principais. Sistema de injeção monoponto, que é utilizado principalmente para sistemas com carburação. Então, a injeção era realizada num ponto antes da válvula borboleta. Depois surgiram um multiponto, que são então já utilizando os injetores, mas os injetores eles são colocados então próximos à câmara de combustão, mas ainda no coletor de admissão. E mais atuais ainda são os tipos de injeção direta, que significa a injeção na própria câmara de combustão, tá bem? Então, a princípio são vários componentes e a maioria dos componentes eles são alguns tiveram uma evolução e outros foram introduzidos em função da melhoria desses sistemas, tá bem? Bom, então o sistema monoponto é isso que eu falei para vocês. A dimensão é realizada somente num ponto, que é lá no carburador, que nós vamos ver também ele, porque ele é ainda um sistema que existe nos veículos, e então vocês poderão, né, quem seguir nessa área poderão trabalhar com esse tipo de componente, fazer regulagem, limpeza, né? O sistema multiponto, não sei se vocês lembram, mas surgiram os motores MPFI, né, que são da Chevrolet, existiram outros também com uma outra sigla, e o MP é multiponto, né? Então, eles já iniciaram o sistema de injetores, né, situados no coletor, né, um para cada cilindro, também. Então, aí nós já começamos a ter um sistema de admissão mais eficiente. E, por fim, então, nós temos os sistemas de injeção direta, né, que são aqueles injetores que estão diretamente nas câmaras. Então, tem-se uma melhoria, né, principalmente na questão de geração da redução, né, da emissão desses poluentes. Principalmente o monóxido de carbono, os hidrocarbonetos que não são
não entram em combustão, né? E os óxidos de nitrogênio. Então, com o advento, então, com o surgimento dessa injeção direta, também foram possíveis a utilização dos catalisadores para fazer, então, essa transformação desses poluentes, né, em gases menos tóxicos, né, que não são nocivos, principalmente a nós e ao ambiente. Bom, então, aqui, nesse diagrama aqui, né, nesse esquema, nós conseguimos já ver alguns componentes que fazem parte desse sistema de alimentação. Temos aqui a sonda lambda, nós vamos ver para que ela serve, né? São duas, né? Uma posicionada antes do catalisador e uma depois. Nós temos aqui também os injetores, o tubo de distribuidor, que também é chamado de outras duas formas, o regulador de pressão. O retorno nada mais é que uma tubulação, então nós não vamos ficar descrevendo ela, mas existe também, faz parte desse sistema. Tem a compensação de vácuo, que é realizada pelo regulador de pressão. Temos aqui a bomba de combustível, né, juntamente com a boia, que nós vamos ver também. O tanque de combustível também faz parte desse sistema. Filtro, tá bem? E outros componentes que nós vamos ver agora. Então, quais os componentes, além dos que eu comentei? Temos ainda o canister, a galeria de combustível é esse que eu falei, que é o distribuidor, ou chamado flauta. Carburador, que não está aqui nesse diagrama. Sensor CKP, que está nesse aqui, nesse diagrama não estava, né? Que é um sensor CKP, e a unidade de comando, e claro, já havia falado da sonda lambda. Então, nós vamos ir nessa sequência, que é mais ou menos o fluxo por onde passa o combustível e informação, né? Muitas vezes a informação ela tá um pouquinho adiantada ou atrasada em relação a um ponto específico do motor. Então nós vamos na sequência, bem? Bom, o primeiro deles então é um tanque de combustível, onde é que está armazenado o combustível, e ele possui alguns componentes também. Também ele antigamente era confeccionado de chapa galvanizada. A galvanização ela era utilizada principalmente para diminuir a corrosão, não tanto da gasolina, mas também da gasolina, e também, mas mais é por conta do álcool, tá bem? E essa galvanização é feita por duas formas, ou imersão a quente, ou por eletrodeposição. Então, são as duas formas de galvanização. E ela possui alguns componentes, como tubo de saída, onde é feita, então, a limpeza e muitas vezes ocorre, né? As pessoas se enganam na hora de fazer o abastecimento, ou é um problema que acontece de informação com o frentista, de tu informar que tu queres um tipo de combustível e ele abastece outro, né? Então, aí tem que ser feita a limpeza desse sistema, e um deles é o tubo de saída. Mas também é utilizado para fazer a limpeza deles. Lá dentro do tanque nós então temos a boia, que é indicador do nível de gasolina. É uma boia, um sistema muito parecido com aquele que vocês possivelmente têm em casa, né? Que é para quando a boia da caixa d'água de vocês está cheia, ela chega num ponto, né? E informa vocês, ou faz logo o fechamento. Então, nesse caso aqui, ela só informa ao comando do indicador do nível de combustível, que vai lá um cabo lá no painel indicando qual é a posição dele, né, desse combustível lá dentro. E tem essas divisórias internas, né, alguns tipos desses tanques têm para diminuir, então, a movimentação do líquido, né, numa frenagem, né, numa aceleração, tá subindo, enfim, toda aquela movimentação faz com que o combustível não fica batendo de uma parede a outra, né? Tem um anteparo no meio que faz com que tenha menos oscilação. Tem também aqui o tubo de enchimento, e hoje em dia, né,
o plástico veio muito para substituir esse tipo de sistema. Claro, eu não falei ainda aqui da bomba, né? A bomba também tem 2 tipos, nós vamos ver, então não são todas bombas de combustível que são alojadas no tanque, tá? Então nós vamos ver, e eu não coloquei aqui porque nós vamos ver logo mais. E por quê? Porque o tanque metálico, ele é rígido, né? E o plástico, claro, ele é rígido e também ele tem uma massa maior. Então, o plástico, ele se deforma, né? Ele não rompe e ele também é mais leve. Então, ele é um digamos assim, dos materiais que está vindo para substituir a chapa metálica. Além de que ele sendo mais leve, ele também não influencia tanto digamos assim, na aerodinâmica, porque, claro, o tanque ele é colocado na parte traseira do carro que está distante do sistema onde tem calor, né? Então, isso aqui é um combustível, tem que ficar num lado, o calor está lá no outro e o oxigênio está em todo o entorno. Então, é interessante colocar um bem distante do outro, tá bem? Então, por isso que o tanque e motor são sempre opostos, né? Localizados de forma oposta. Lá dentro dos tanques, então, são colocadas as boias, né? Os indicadores, né? E também podem ser alojadas as bombas, né? Bombas de combustível. Aqui só uma ressalva, a bomba de combustível, ela fica muitas vezes na parte de baixo do assento, né? Do carona, né? Na parte de trás. E só só um acontecimento, né? Um colega meu tinha um carro e ele até é bem engraçado. Toda vez que ele levava um carona na parte de trás, o carro não funcionava. E ele achava estranho, né? Inicialmente ele não deu bola para isso, mas depois ele começou a notar que toda vez que ele dava carona para alguém, o carro parava de funcionar. Ele não, ele girava a chave do carro e não andava. Só que se o carona tivesse entrado com o veículo em funcionamento, ele funcionava. Tu vê só como é que coisa estranha, né? Então, é a parte superior aqui, quando sentava, o banco, o assento, né? Ele começou a ficar, digamos assim, mais flexível. E aí, alguma coisa tocava nesses contatos aqui e fechava. Tinha um fio que estava meio rompido, eu não me lembro mais como é que era a situação. Ele só me contou que a questão era que, quando ele levava um carona, do lado que tinha esse acesso aqui para a bomba de combustível, dava esse problema. Tá bem? Então, é só caráter mesmo de informação, tá? Ah, então, essa boia, né, ela pode ser conjugada juntamente com a bomba, né? É um conjunto só, né? Tem veículos, né, que a bomba ela é externa e, a boia então é interna. O canister é um filtro de carvão ativado que tem o objetivo então de coletar os vapores, tá? Então os vapores eles não saem lá pelo tubo de abastecimento, eles ficam aqui em suspensão, né, por causa do aumento de temperatura, né? Então os vapores aqui eles são coletados, né? Passa pelo canister e quando o sensor de vácuo lá, né, formar um vácuo no coletor, ele vai fazer a sucção, né, por uma eletroválvula, ele vai ser aberto, e aí esses vapores vão entrar no sistema de alimentação de combustível. Então, esses vapores não saem para a atmosfera, né, para também reduzir a emissão de poluentes. Isso lá pela década de 90 é que foi exigido por lei, então, a instalação desses componentes. Só que o que acontece? Muitas vezes,
eu tenho essa preocupação, né? Eu sempre falo isso. Chego para um frentista, abro o vidro e a primeira coisa que eu falo, abastece tal coisa e só até o primeiro automático. E o que acontece? Muitas vezes os frentistas não sabem que isso aí até eles podem ser acionados por via judicial se eles fizerem isso, porque é por lei não pode ser feito abastecimento além do primeiro automático. Por isso que existe o sistema automático de desligamento do gatilho da bomba, do gatilho de abastecimento. Então, vocês não podem deixar o frentista colocar mais do que essa capacidade. E por quê? Porque se vocês colocarem a mais, esse combustível ele pode entrar lá dentro pela tubulação, né? Ele pode entrar lá, né? Pela oscilação, movimentação, lá no canister. Se ele entrar em funcionamento, entrar em contato lá com o carvão ativado, ele não vai conseguir mais filtrar esses vapores. E aí o que acontece? Não vai ter mais essa funcionalidade. E aí, o que vai acontecer? Os gases não vão ser coletados. E aí vai ter um problema, né, de, primeiro, contaminação, e outro que não vai ser filtrado, esses vapores, tá? Então, tem que tomar muito cuidado com superabastecimento, digamos assim, do combustível. Não vale a pena. Não vale a pena fazer isso aí. Por quê? Porque ele influencia no bom funcionamento do motor, do sistema de alimentação de combustível. Tá bem? Então, tem que tomar cuidado. Se acontecer algumas vezes, tem que ser feita a verificação para ver se não houve, digamos assim, um encharcamento desse filtro. Se houve um encharcamento, tem que ser feita a substituição, tá? Por quê? Porque influencia no sistema de alimentação do combustível e, com isso, também a eficiência dele. Tá bem? Então, ele está aqui. Aí, claro, como ele é um filtro, né, pode passar diretamente por ele, né, e ir lá para eletroválvula. Então, quem faz o acionamento para retirada desses vapores é a eletroválvula, que é comandada pela unidade de controle, unidade de comando, tá? Do motor, né? Da injeção. Então, ela que vai fazer em relação ao sensor de vácuo, né? Quando houver um vácuo no coletor de admissão, a eletroválvula vai ser acionada e aí esses vapores vão entrar, tá bem? Depois nós temos o quê? A bomba de combustível, tá? A bomba de combustível ela pode ser de duas formas. Ela pode ser de acionamento mecânico ou acionamento elétrico. O acionamento mecânico ele é por um eixo excêntrico, é um câmbio. É como se fosse um comando de válvulas, que muitas vezes é acoplado ao próprio comando de válvulas. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o acionamento dessa alavanca aqui. Quando acionar essa alavanca, a alavanca sobe. Claro que nem todas as bombas são dispostas dessa forma. Pode ser que o acionamento seja para baixo, tá? Essa aqui, no caso, o acionamento é para cima. E aí, o que ela vai fazer? Tem um eixo pivotante aqui. Toda vez que ela subir, ela vai puxar esse diafragma para baixo. Então, a mola sempre está empurrando para cima. Esse diafragma, ela está sempre para cima. Então, quando ele puxar para baixo aqui, essa haste vem junto o diafragma e a mola também, ela é pressionada. E aí o que acontece? Quando acontece esse, digamos assim, rebaixo do diafragma, entra combustível, porque ele é succionado lá para dentro, tá bem? Aí depois, quando chega no momento em que o excêntrico não está mais acionando, o que acontece? A válvula, né, força esse combustível, só que ele não vai forçar pelo próprio ponto de entrada. Por quê? Porque aqui vai fechar
vai fechar, né, uma válvula. Aqui eu estava falando da válvula, aqui é a entrada, tá? Desculpa, aqui é a entrada. Tem algumas delas que são diferentes a entrada e saída. Bom, então a entrada é aqui, vai succionar, e aqui tem a válvula de entrada. Quando ele começar a pressionar, né, a mola voltar, vai fechar essa válvula de entrada e vai abrir a de saída. E aí ele vai sair, que é o que acontece aqui, ó. A válvula de entrada fechou, né, porque pressionando ela fecha, e essa aqui, quando pressiona, ela abre. Então, vai fazer com que o combustível que foi succionado aqui seja ejetado e vai lá pelos condutores, né? Vai lá para o carburador, tá bem? Por quê? Porque esse sistema com bomba de combustível mecânica, né? Acionamento mecânico, ela geralmente é utilizada para esse tipo de sistema de injeção de combustível, tá? De dosagem de combustível. Aqui temos um outro, né? Diagrama, e aqui dá para ver que o sistema é contrário, né? Por quê? Porque aqui é onde é que tem a admissão. É como se ela tivesse invertida, tá? E aí tem essas molas que fazem com que retorne, então, a haste, né? Que é essa haste de acionamento. Também, aqui é também da mesma forma. Sistema CAMI, né? Que é lá do comando de válvulas, faz o acionamento, puxa a válvula, puxa a mola para baixo, e com isso também o diafragma, e aí entra, né, combustível, entra combustível e aqui sai. Acho que esse aqui é o fluxo. Tá bem? Nesse tipo de bomba, né, tem que tomar cuidado que sempre na parte inferior é onde é depositado a sujeira, então tem algumas dessas que existe um sistema de purga, né, um sistema de limpeza. E essas válvulas aqui, que são as elétricas, até tem um videozinho aqui explicativo, se vocês clicarem vão ser direcionados lá para um vídeo que é bem interessante. Esse tipo de bomba elétrica, ela tem, então, uma pressão maior, né? Porque a injeção eletrônica, ela necessita de uma pressão maior, porque tem mais bicos. E também precisa de uma vazão maior. Por quê? Porque tem mais bicos, tá? Então, e o acionamento ele não pode ser realizado dos bicos, né? Não pode ficar faltando, né? Ficar seca. Depois nós vamos ver qual é a parte, né? Que é a parte da flauta, principalmente, ela não pode ficar seca. Então ela tem que ser sempre preenchida de combustível. E essa bomba, como eu falei, ela pode ser interna ou externa ao tanque, né? Esse tipo aqui é um sistema que é interno e ela já vem com um sistema de controle do nível do combustível lá no tanque. E aí é chamada de bomba modular, né? Quando ela é uma coisa só, todo esse sistema. E aí, qual que é o problema? Quando tem que ser feita a substituição da bomba, geralmente tem que ser feita a substituição de todo o módulo, né? Bom, essa bomba, então, o que que ela tem? Ela tem um induzido, né? Que é nada mais é que um motor, né? E aqui, nessa parte inferior, é onde ela tem a coleta, né, por esses orifícios. Então, ela vai fazer a pressurização por esses orifícios. E, e esse sistema aqui, claro, principalmente, vocês vão ver que tem um videozinho que tá num link de um componente, vocês vão ver que tem todo o sistema que é produzido pela Bosch. E aí a Bosch tem uma
bombas, que é bastante utilizada, né? E aí vocês vão ver o funcionamento dela, né? Ela fica em corte assim, e vocês vão conseguir ver toda essa parte desses componentes aqui em funcionamento, tá bem? Mas o funcionamento delas é bem parecido, né? Do sistema mecânico. Só que essas bombas, né, conseguem manter um fluxo mais constante em baixas rotações, porque é mais fácil de controlar ela, né? Então, as mecânicas, ela tem um problema maior, né, em baixas rotações para manter uma pressão constante no sistema. O filtro de combustível, ele tem que ser sempre substituído, né? Principalmente ele é feito a substituição dele juntamente com um sistema de filtragem do óleo e filtros do combustível, do lubrificante. E qual que é a função dele? A função é filtrar, então, o combustível, eliminando os resíduos sólidos, né, a sujeira que pode ter vindo ou do tanque, pela oxidação, ou até mesmo por oxidação de algum dos componentes e do próprio combustível, que muitas vezes pode vir com esse tipo de... dependendo da qualidade, né? Então, geralmente, quando você tem um posto, né, que você tem confiança, é importante depositar essa confiança, né, e porque não são todos que seguem à risca, né, o controle de qualidade do combustível. E eu sei muito bem porque teve uma vez que começou a falhar o carro, eu tinha recém abastecido num posto Shell, e aí eu entrei em contato, né, e eles simplesmente disseram que iam fazer a avaliação, não, que já tinham feito a avaliação do combustível há uma semana atrás e que não tinha dado problema nenhum. Foi essa a resposta. Eu fiquei pensando, tá, quem deveria ficar do lado do consumidor, né, que é a Shell, né, a distribuidora Shell, deveria estar do meu lado para que eu continuasse abastecendo, né, e consumindo o combustível deles num posto deles, né, que é uma franquia. E eles só me responderam dessa forma. Que acontece comigo? Nunca mais abasteci num posto desse, tá? Então, tem que ser mais ou menos dessa forma. Que aí eles, em função disso, eles vão começando a melhorar a qualidade, né, pela concorrência e até mesmo por querer manter o cliente. Bom, depois nós temos a galeria de combustível, que é esse componente aqui é mais chamado de flauta, né? Ou distribuidor, tubo distribuidor, mas é mais conhecido como flauta mesmo. Ela é um tubo, geralmente de alumínio, que ele tem um tratamento, né? Ele é anodizado e nele são fixados os bicos injetores, que vão fazer a injeção do combustível lá no coletor ou lá dentro da câmara de combustão. E a função dela é o quê? De aumentar a vazão do combustível para os bicos injetores, evitando a falta em altas rotações. Então, sempre tem combustível aqui, tá? E o combustível está bem próximo, então é como se fosse um subreservatório, né? Então, se eu tenho uma demanda muito grande, né, de combustível, ela tem que estar, o combustível tem que estar lá. E a minha bomba é que tem que fazer esse, esse envio, né? Então, por isso que eu preciso de uma pressão maior e também de uma vazão maior. Pode ver que aqui, ó, gira em torno de 2, 3 bar a pressão que tem que estar nos bicos. E falando em bicos, né, os bicos injetores, eles são um pouquinho diferentes em relação aos bicos injetores que nós vamos ver lá dos utilizados no sistema diesel, né, no ciclo diesel. É um pouquinho diferente os bicos injetores, até mesmo porque a pressão que tem naquele sistema é muito maior que essa aqui,
E por quê? Porque a injeção do combustível no sistema diesel, ele é na fase que o ar, né, ele está comprimido, né? Por isso que ele está em alta temperatura e é injetado nessa hora. Então, a ignição e a injeção é feita no mesmo momento, no sistema diesel. Aqui não, aqui é na hora da admissão é que é feita, então, essa mistura do ar combustível, né? E esses bicos-injetores, né, eles possuem vários componentes, né? E esse sistema elétrico aqui com solenoide é que faz acionamento dela, né? Então ela possui alguns orifícios na parte inferior e aí quando essa agulha é acionada, né? Essas aberturas que tem na parte inferior aqui, os orifícios de saída, eles ficam abertos. E aí o combustível que está aqui dentro se desloca, que esse combustível também está aqui como, de certa forma, lubrificante, ele é injetado, ele é pulverizado lá dentro da câmara de combustão ou do coletor. Tá? Então, na verdade, os orifícios estão sempre ali, né? Quando a agulha que é cônica, né? E ela pode ser esférica também. Tem alguns sistemas que é esférica, não é cônica. Quando ela se desloca para cima, eles ficam abertos e aí o combustível sai e é pulverizado porque os orifícios são bem pequenos. Bom, então os bicos injetores, eles são abertos, né, no momento específico e na quantidade específica, né? Quanto que ele tem que ficar aberto também é informado lá pela unidade de comando por um conector aqui, que fica lá, aonde? Na flauta, tá bem? Depois temos o regulador de pressão de combustível, que é esse aqui, ó, que ele fica aqui numa das extremidades da flauta. O que ele vai fazer? Ele vai verificar qual é a pressão que tem lá, né? Porque se eu tenho uma injeção de combustível muito grande, né? E aí, no momento, eu paro essa aceleração, né, muito bruscamente, o que acontece? Aquela pressão ela vai ficar confinada lá na flauta, né? E aí pode danificar algum sistema. O que vai acontecer? O regulador de pressão ele pode abrir e enviar esse combustível lá para o tanque, novamente, para retornar, né? Então, o retorno, geralmente, ele fica posicionado aqui, né? Então, é como se fosse uma válvula de segurança. A mesma válvula de segurança que tem lá nas caldeiras, funciona muito semelhante, né? Então, tem um corpo com uma mola, ela vai fazer, quando aquela pressão for maior do que a pressão da mola, ela vai abrir a válvula e aí vai escapar a quantidade de combustível para diminuir essa pressão. Quando a pressão for igual ou menor que a mola, ela se fecha, a mola tem pressão maior, e aí o sistema, então, entra de novo em equilíbrio, né? Ou na pressão máxima possível lá da flauta. Tá bem? Então, ele serve para controlar, então, essa pressão no sistema de alimentação. O carburador não faz muita... Não parece que está meio deslocado daqui, mas ele é bem importante porque é um sistema de alimentação, de combustível, que vocês possivelmente ainda vão trabalhar, né? Então, o funcionamento dele se dá pelo efeito Venturi, né? O que é o efeito Venturi? Quando vocês têm uma alta velocidade, né, vocês criam uma baixa pressão ou uma depressão, que é o que acontece aqui. Tem um deslocamento muito rápido, por isso que tem essa obstrução, né? Estão vendo aqui a
a restrição, né? Aqui tem um diâmetro maior, aqui tem um diâmetro menor, então aqui aumenta a velocidade. E quando tem uma velocidade muito maior, a pressão é menor. Então, faz com que esse combustível que está na parte inferior aqui seja succionado pelos orifícios aqui do esqueci o nome. Do difusor. Tá aqui, ó. Então, esses orifícios passam pelo difusor aqui e ele vai pulverizar, né? Esse combustível. Claro que a gasolina é muito mais fácil de pulverizar do que o óleo diesel. Então, ela vai se misturar mais facilmente junto com o ar, para depois ser injetado, né, ou ser sugado lá para dentro de uma das câmaras de combustão, né, aquele que está na fase de admissão. Tá bem? Então, quanto maior é essa velocidade, mais ele vai succionar. E aí ele possui alguns componentes, aqui tem até 2 vídeos bem explicativos, que vocês podem dar uma olhada. Mas aqui que eu queria comentar com vocês, o Henrique, na última aula, comentou sobre o sistema de marcha lenta, né? E vocês tinham comentado e eu fiquei com aquela dúvida, que até comentaram, né, que poderia ser uma regulagem da válvula borboleta, né, para ela ficar aberta. Só que, na verdade, não pode ser na válvula borboleta, né? Ela tem que ser realizada por um sistema como se fosse um desvio. A válvula borboleta ela não pode ficar aberta, tá? Porque quando tu faz o desligamento total, né, do carro, se ela ficar ainda um pouquinho aberta, ela nunca vai se desligar, né? Então, é por esse sistema aqui, ó, que o carburador funciona. Então, tem um parafuso de regulagem da mistura da lenta, né? Cada carro, cada motor tem uma regulagem específica, isso dá para ser visto nos manuais de manutenção, não do operador, né? Não do condutor, né? Muitas vezes é um outro manual que é para quem trabalha com manutenção, né? Bom, aí o ar entra por esse sistema aqui e é misturado junto com o combustível, né? Então, aqui é que vai sair aquela quantidade mínima de ar e combustível, é aqui que é feita a mistura, que vai lá para admissão. Então, o ar aqui ele fica parado, não entra, né? Então, aqui dá para ver, isso aqui é um corpo de um carburador com 2 fases, né? Uma fase de alta, né? E uma fase de baixa, tá? Então, é aqui nesse sistema, né? Vocês comentaram lá sobre a ignição, como é que era feita a regulagem. Então, a regulagem desse sistema da marcha lenta é feita por esse parafuso aqui, que fica numa das laterais ali do corpo, então, do carburador. Tá bem? Bom, depois, essa aí era a parte de injeção, por isso que eu tinha colocado tudo junto aqui, né? O regulador de pressão, que está junto aqui com a galeria de combustível, com a flauta, né? Botei o bico injetor, regulador de combustível e aí o carburador, só para que vocês entendam que isso aí faz parte, né, da injeção de combustível, né? A dosagem de combustível em relação à quantidade de ar. Só que esse sistema carburador não tem nada a ver com esse sistema aqui de galeria ou com bico injetor, né? Esses bicos injetores aqui, eles são aqueles para multiponto, né? Ou injeção direta. Aqui nós estamos conversando do quê? De monoponto, tá? Que nós vimos lá no início dessa aula, que são os 3 tipos de injeção de combustível.
Tá bem? Então, esse sensor CKP, o que ele vai fazer? É um sensor de rotação, tá? Ele vai enviar para o módulo de injeção, né? E antes disso, para o módulo de controle, aonde se encontra o motor, né? Em que ponto que se encontra? Está no ponto morto superior, inferior, né? E onde é que ele faz essa leitura? Geralmente ele faz essa leitura lá na cremalheira do volante do motor, tá? Mas pode ser feito também em alguma polia externa, tá? Isso vai depender também do projeto. Então ele analisa aonde está o ponto em que o motor se encontra para ele enviar essa informação lá para o módulo e o módulo entender, tá? Então falta tantas voltas para chegar nesse ponto aqui, aonde eu tenho que fazer a injeção do combustível, o controle do ar, né? Receber todas as informações para depois injetar no momento certo e a quantidade certa de combustível, né? Então, a unidade de controle nada mais é que um computador. Aqui também tem um videozinho, se vocês clicarem vai ser direcionado lá para vocês. Então, o computador, né? A unidade de controle, a unidade de comando, o que ela vai fazer? Ela vai coletar as informações e muitos também falam em unidade de controle, né? Mas na maioria das vezes é a unidade de comando. Então, o que ela vai fazer? Ela vai enviar um comando, né, para os injetores. Então, ela vai coletar a informação, sensor MAF, da bomba, sensor de temperatura, da sonda lambda, do sensor MAP, enfim, de todos os sensores que tiverem no carro, né? E vai fazer um cálculo e enviar, então, para os sistemas atuadores, tá bem? Então, funciona dessa forma. 3 etapas. Coleta os dados, processa eles, faz os cálculos e depois manda uma informação para ser feita uma atuação, né? A coleta, então, desses sinais dos sensores vem antes, então, do processamento e dos atuadores. Esses atuadores, né, aqui dá para ver o seguinte: quantos enviam informação, né? Não são todos os motores que têm isso aqui, e quantos recebem, né? Tem muito mais informação que chega do que sai, tá? Então, esses sistemas, né, de controle, aqui é uma sigla, né, em inglês, Engine Control Unit, se eu não me engano. Todos eles, né, possuem um sistema apenas, que é um sistema padrão de diagnóstico, que é chamado de OBD2. Então, esse aqui é um conector, né? Muitas vezes essas mecânicas que tem sistema de scanner, que eles chamam, né? Fazer o escaneamento do carro, eles conectam esse componente aqui, que ele possui um sinal Bluetooth, né? Então, tu não necessariamente precisa ficar dentro do carro, né? Com cabo, tu pode estar fora, né? Só conecta lá e vai para tua mesa, né? E lá, então, tu vai fazer a análise dos erros, né? Falhas que possa ter ocorrido. E também são feitas alterações muitas vezes, né? Até mesmo em algoritmos do próprio fabricante, né? Que é chamado, então, de chipar o veículo, que eu não recomendo, né? Porque quando tu faz uma modificação dessas, existem muitas variáveis, né? Que levam em consideração uma pequena informação, né? Uma pequena informação que vem de um desses componentes aqui, se tu modificar eles ou simplesmente cancelar um deles, que muitas vezes o pessoal cancela a sonda lambda, né? Tem vários vídeos mostrando como se faz isso aí e eu não indico, né? Porque não é interessante, ela tem uma funcionalidade. E qual que é a funcionalidade dela? Ela faz, então, a coleta, né?
dessas informações dos gases da saída. Então, tem uma sonda lambda, né, que envia informação lá para a unidade de comando. Logo depois, ali no coletor de escape, tem que ser uma antes, né, uma sonda lambda antes e uma depois. São vários tipos de sonda lambda, né? Tem sonda lambda de ondas curtas né, que tem um espectro menor. Então, são vários tipos de sonda lambda. Isso vai depender do fabricante, né? Então, muitas vezes não dá para ver visualmente, né? Então, tem que ser feita análise mesmo diretamente na unidade do comando, né, para se saber. Então, o que ela vai fazer? Primeiro, ela vai enviar as informações dos gases que estão saindo. Então, ela vai fazer a coleta para saber a quantidade de oxigênio que está saindo, né? Então, sabendo qual é a quantidade de oxigênio que está saindo, ela vai saber qual é o tipo de combustível que está sendo injetado, qual é a mistura, qual a quantidade que tem ali dentro de cada combustível. E aí ele envia essa informação para saber se ele vai ter que adiantar ou atrasar um pouco a ignição ou a injeção de combustível, né? Tudo isso aí é feito através de cálculos para manter a maior eficiência. Então, quando tu modifica o teu carro, tu faz com que esse sistema aqui não seja o mais eficiente possível. Tu quer mais potência, né? Tu quer aumentar, né, necessariamente a potência, que é para isso que fazem. Claro, aí tu não está nem te preocupando com consumo, né? E com eficiência e com, claro, poluir menos. Então, a sonda lambda ela vai fazer essa análise. E depois ela faz uma outra análise que é para verificação se houve uma melhora nesses poluentes, né? Nesses poluentes aqui que fazem o diagnóstico, então, do que está saindo depois do catalisador, se houve uma melhora ou não, se o catalisador ele está desempenhando a função, né? E aí, então, o que acontece? Antigamente, os primeiros sensores, tu tinha que fazer a primeira injeção era com gasolina, né? Porque se tu fazia a troca, eu me lembro que tinha esse sistema, eu não sei se isso aí é real ou não, né? Mas nos primeiros diziam que tu tinha que fazer o abastecimento, né? Tu gastava todo aquele combustível e depois tu trocava bruscamente, tipo, botava álcool, ele podia dar algum problema porque ele não conseguia fazer a leitura, ele usava a leitura anterior, né, para fazer essa injeção. Eu não sei se isso aí é válido ou não, né? Isso aí eu me lembro que era uma das conversas que se tinha lá nos sistemas iniciais, né, dos motores que tinham, então, injeção eletrônica. Muito bem, então chegamos ao fim dessa parte da aula. Vamos, na próxima parte, vamos ver a parte do sistema de alimentação de combustível do ciclo diesel. Depois, a terceira parte vai ser o funcionamento. E, por fim, as principais manutenções realizadas nos motores. Tá bem? Então, até a próxima.